Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos à nossa casa. Estamos hoje, segunda-feira, com mais uma palestra do nosso querido amigo, companheiro, irmão, Acácio Gonçalves de Freitas. Hoje com a palestra... Os sons não precisam de médico. Nós precisamos, né? Porque somos doentes, né? A palestra é os sons não precisam de médicos. Capítulo 24, né, Cássio? Muito bem. Temos algum aviso? No sábado, das 9 às 10h30, nós temos a evangelização infantil, juvenil e marmanjil. Quem quiser participar, é só chegar junto conosco no sábado, aqui mesmo no centro, na rua 7 de setembro, 682, estamos aqui para receber a todos. Todas as terças-feiras nós temos o estudo online com a Andréia, no livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Quem quiser participar, é só dar um toque para a Andréia no celular dela que ela já transmite para todo mundo, tá ok? Na quinta-feira nós temos o estudo aqui no nosso Centro Espírita com o livro Céu e Inferno. A partir das 19h30. E avisar a todos que a partir do mês de julho, nossa palestra iniciará às 19h30, só para que todo mundo fique atento e que a gente possa comparecer mais cedo, passar um pouquinho mais cedo, quer dizer, o horário de começar a gente sempre começa às 19h30, né? Terminar é meio difícil, né? Mas depende muito do palestrante, e depois da palestra sempre tem o passe. Tá ok? Então, meus irmãos, vamos cerrar nossos olhos, agradecer a Deus, a Jesus, nosso irmão maior e mestre, por estarmos aqui hoje, para falar um pouquinho mais de suas palavras, aprendendo para a nossa vida, para que a gente possa fazer uma caminhada tranquilo, saudável e em paz. Vamos pedir harmonização para o nosso país, para o nosso mundo, para a nossa terra, para que todos sintam em paz, que respeitem uns aos outros, para que a gente possa viver na harmonia de nosso Senhor Jesus Cristo. Que assim seja. Meu amigo, boa noite a todos, os amigos aqui do Missionário da Luz, os que estão em casa, assistindo pela internet, nas telinhas ou telonas, né? Que a paz do Mestre esteja com todos nós. Como já foi anunciado, o tema que nós iremos trabalhar hoje para nossas reflexões é uma mensagem de Jesus registrada pelo evangelista Mateus e que Kardec colocou no capítulo 24 do Evangelho segundo o Espiritismo. Não coloqueis a candeia sob o alqueire. Move-nos sempre aquela proposta ensejada por, ou mais precisamente, um recado, advertência do nosso Chico Xavier,
que um dia afirmou que a missão fundamental da Casa Espírita é difundir o Evangelho de Jesus com a maior simplicidade possível. O tema de hoje, os sãos não precisam de médico, e sim os doentes, foi o que levou Jesus a fazer essa afirmação, o registro do Evangelho de Mateus, e coincidentemente, Jesus estava na casa de Mateus. Ele tinha acabado de ser convidado a compor a sua equipe de auxiliares para a sua jornada aqui na difusão da lei do amor, e estava à mesa em refeição, e ali afluíram várias pessoas, inclusive colegas de Mateus, publicanos, e os publicanos, como eram assim conhecidos, desde épocas recuadas, desde a Roma antiga, eram aquelas pessoas que eram encarregadas de fazer a cobrança dos impostos. Como ali a Palestina estava não somente a Palestina, mas toda a região, sob o jugo do Império Romano, esses cobradores de impostos, os publicanos, não eram pessoas bem vistas pela comunidade do povo subjugado. Eram pessoas que se deveriam evitar. E Jesus estava ali, e à mesa tinha vários publicanos, né? E aqueles que os donos da verdade de plantão rotulavam de pessoas de má vida, ali estavam. E eles, fariseus, manifestaram essa indignação, essa inconformação, e falaram com os discípulos de Jesus que estavam ali, e falou: mas o mestre de vocês senta-se à mesa com esse tipo de pessoas. Como? Só que Jesus ouviu e respondeu àqueles que o inquiriam desta maneira tão irônica e desdenhosa, desrespeitosa, com esta frase: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. A frase tem ecoado durante os séculos e ainda temos alguma dificuldade para entender, assimilar este ensinamento de Jesus. Kardec, neste subitem, ele trata mais especificamente sobre a questão da faculdade mediúnica, da mediunidade. O que nós fazemos a sugestão que todos, em posse do Evangelho, abram lá no capítulo 24 e estudem, meditem sobre as colocações que estão ali, sobre este tema. Hoje, nós vamos focar um pouco sobre essa questão mais literal da frase de Jesus, ali há 2000 anos, sobre os sãos não precisam de médico, não precisam de tratamentos médicos, mas sim aqueles que estão doentes. Acho que seria bem interessante nós esclarecermos ou deixarmos bem assim delineado essa questão de doença e de doentes. Poderíamos substituir a palavra doença por inferioridade moral. Estamos num planeta inferiorizado, a Terra. A população da Terra hoje começa a chegar lá na casa dos 8 bilhões de encarnados. 8. Explicação para esse crescimento tão grande, né? Se deve à mortalidade infantil
que diminuiu sensivelmente por causa do avanço, por exemplo, da farmacologia, dos recursos, saneamento básico, o que não existia antigamente, por conseguinte, aumentando a expectativa de vida, a questão da natalidade. Enfim, são vários fatores que fazem com que haja esse disparo da população do planeta. E dizem aí os entendidos que deve chegar a 9 bilhões logo, projeções, né? Mas ainda somos um planeta de uma população inferiorizada. Mas é a nossa casa, é onde devemos estar e é onde temos o que necessitamos para que saiamos desta situação de um planeta inferior. Mas é aqui que devemos estar, na nossa abençoada casinha, que é vista lá do alto e azul. E ela vem, a Terra, de tempos recuadíssimos, abrigando esta enfermidade moral, ou seja, as inclinações das pessoas para o imediatismo, para momentos, para as coisas materiais. E, no tocante à verdadeira vida, a vida espiritual, quando fica em segundo plano. Muita coisa mudou, agora recentemente, do século passado para cá. Principalmente ali depois da Segunda Guerra Mundial, com as conquistas da tecnologia, da ciência, era espacial, a farmacologia, coisas grandiosas, que fizeram e estão fazendo e vão continuar fazendo esse avanço da perna do progresso material, científico, e fatalmente trará a outra perna, porque o equilíbrio deve existir, não pode ser um caminhar claudicante do progresso moral. Sem pretensões de fixação de datas, e que isto aí não é nem aconselhável, mas é que é algo tão animador, a gente vê as boas notícias com tanta alegria, de uma afirmação que eu vi recentemente, que desde o ano 2010, ou seja, agora, há uma década passada, já não estão encarnando mais no planeta espíritos que não tenham mínimo de possibilidades de provocarem eles próprios os seus avanços no moral aqui na Terra. Aqueles que não reúnem essas mínimas condições estão sendo, como sempre aconteceu, mas agora de um modo mais dinamizado, mais acelerado, para outros mundos, outros orbes, onde continuarão sendo visitados pela misericórdia de Deus, rumo à destinação de todos nós, que é a condição de espíritos perfeitos. Para isto, para um entendimento melhor disso, nós sugerimos a leitura, estudo mesmo, do capítulo 18 da obra Gênese, Kardec, e a quinta obra do Pentateuco de Kardec, do Pentateuco Espírita. Capítulo 18, facinho, obra Gênese, capítulo 18, é o último capítulo. Leiam ali que Kardec, na condição de espírito missionário, explica melhor isto há 150 anos passados, o que nós já estamos vendo acontecendo na nossa bolinha, que vista do alto é azul. Mas, se o planeta ainda abriga a inferioridade, está doente face às inclinações da vida material, de vez em quando o planeta recebe aqui pessoas grandiosas, que chegaram saudáveis, ensejaram saúde para a população e partiram saudáveis.
Dentre eles, um da época de Jesus. E o mesmo palco, a Palestina de então. Estou me referindo a Hillel, o sábio, ou Hillel, o ancião, ou Hillel, o babilônio, porque Hillel nasceu na Babilônia e se transferiu para Jerusalém, onde se notabilizou perante os seus pares, os descendentes de Abraão, funcionando ali como um precursor do Cristo. Hillel tinha um comportamento próprio de almas elevadíssimas. Hillel pertencia, já naquela época, à corte de Jesus na governadoria do planeta Terra. Hillel tinha uma visão sempre humanista, afável no trato com as pessoas. Os registros que tem deste iluminado espírito são muito esparsos, né? Muitas vezes de difícil ajuntamento para uma explanação mais precisa dele. Mas o suficiente, algumas coisas, por exemplo, que consta que ninguém conseguia tirá-lo do sério, deixá-lo nervoso, indignado com alguma coisa. Eles sempre tinham uma resposta pronta e afável para as pessoas, e daí ganhar o respeito de toda a comunidade do povo de Israel de então. Um sábio. Joana de Ângeles, notável espírito, que pertenceu, fez parte da equipe do Espírito de Verdade, quando da codificação do Espiritismo. Joana de Ângeles, através da psicografia de Divaldo Pereira Franco, nos relata, ao prefaciar a obra Estudos Espíritas, obra editada pela Federação Espírita Brasileira, que Hillel protagonizou uma cena muito interessante, à época, quando um jovem vivia ali fazendo um inusitado desafio aos sábios de então, aos rabinos, aos doutores da lei, aos sacerdotes. Uma coisa inusitada, até despropositada. O desafio consistia que este sábio, este doutor da lei, lhe explicasse tudo o que continha na lei, ou seja, a Torá, o Pentateuco mosaico de Moisés e os livros que se seguiram, enquanto ele conseguisse se manter equilibrado em um só pé. Então, as pessoas, quando ouviam uma proposta dessa, falou, tipo assim, eu tenho mais o que fazer. Você fica aí se equilibrando no pé só e eu te explicar tudo isso. Então, mas ele não desistia, até que ele encontrou Hillel e fez o desafio. Hillel falou, tá, toma a posição. O moço falou, até que enfim, alguém, Hillel. E ele ficou equilibrado numa perna só. E Hillel, calmamente, pacientemente, lhe disse, ama. Mas mestre, e tudo mais que está nos livros, na lei? Ele falou, tudo mais que existe é para explicar isso. Ama. Hillel, um precursor do Cristo, que veio com esta missão. Amainar ânimos ali, preparar o terreno, alguma coisa, para a chegada de Jesus. Hillel, para que tenhamos mais uma informação sobre ele.
Ele foi avô de Gamaliel, outro nome tão conhecido da cristandade. Gamaliel foi aquele homem respeitado ali em Israel, que pertenceu ao Sinédrio e foi o preceptor de Paulo, quem conduziu Paulo no Sinédrio e o educou para isto. Então vejo aí o encadeamento das coisas. Ele era neto de Hillel. Muito bem. Enfermidade, doença. Hillel nunca foi um doente. Pode ter abrigado algumas patologias próprias de um planeta de expiações e de provas, mas abrigava nas suas estruturas morais, intelectuais, espirituais, a saúde de quem detém o conhecimento de quem é, o que pode valer e qual a sua destinação. Um exemplo a ser seguido. Ali, Jesus, há 2000 anos, ao responder à voz da hipocrisia, por que ele se sentava à mesa com pessoas de má fama, com pessoas desqualificadas, como se aquelas pessoas, uma estupenda minoria, composta da classe sacerdotal, doutores da lei, de escribas, anciãos, significasse nas suas propostas, nas suas posturas, no seu poder material, eram pessoas ricas, representassem toda a Israel. Noutra oportunidade, Jesus afirmou que veio para os pecadores e não para os salvos. Mas eles tinham dificuldade de entender essas colocações de Jesus. Mas há um trecho que melhor exemplifica esta questão de saúde e de doença dentro do Evangelho. Creio que o registro é de Lucas, acredito. Ou Lucas também registrou. Quando ele estava no templo, em Jerusalém, nas cercanias do templo, e foi inquirido por sacerdotes, os principais deles, por escribas. Os escribas eram doutores da lei. Doutores da lei que tinham por missão ensinar a lei de Moisés e aquilo que se seguiu, tudo, são séculos, para as pessoas. Os anciãos, dá para imaginar aqueles homens, né? Idosos, velhinhos, de barbas brancas, né? E foi afrontado, assintosamente, questionado com que autoridade Jesus fazia aqueles feitos, aquelas ocorrências. Ou seja, de arrastar multidões de pessoas, de fazer ensinamentos, proferir sermões, ensinar nas sinagogas e de promover curas e contar histórias, parábolas, falando do mundo espiritual. Com que autoridade? Jesus sabia que eles não iriam entender se ele lhe explicasse. Foi a ocasião propícia para Jesus propor àqueles representantes da verdade que estavam ali, o inquirindo de modo tão desrespeitoso, propor uma parábola curtíssima, mas de profundos ensinamentos. Então, ele responde contando uma parábola. E a parábola é a seguinte: a parábola dos 2 filhos, que é do conhecimento da cristandade. Um homem tinha 2 filhos. Chegou para um e disse: hoje eu quero que você vá trabalhar na vinha. O filho disse: não vou. Depois, arrependeu-se e foi. O pai chegou para o outro filho e disse: hoje eu quero que você vá trabalhar na vinha.
O outro filho respondeu: sim, Senhor, mas não foi. Aí Jesus, com a autoridade moral de que era possuidor, espírito auxiliar do Criador na expansão do universo, mas estava ali encarnado. Jesus indaga aqueles representantes da elite ali de Israel. Isso lá no templo. Ele disse: qual dos dois filhos fez a vontade do Pai? E agora? Uma pergunta clara, direta e objetiva, e que requer uma resposta. Na visão deles, quem é que fez a vontade do Pai? O filho primeiro, que afrontou o pai, um absurdo, um filho fazer o que ele fez naquela época, para a comunidade judaica. Afrontar um pai. O filho afrontou, falou: não vou. Depois arrependeu-se e foi. Ou outro, que disse: sim, Senhor, mas não foi. Aí, a pergunta feita, a resposta. Ele deve ter mexido assim, coçado um pouquinho, né? Um olhado para o outro, né? Falou: o primeiro, que foi grosseiro no momento, mas depois se arrependeu e foi. Porque o trabalho tinha que ser feito na vinha, que era deles. Falou: muito bem. Aí Jesus entrega o ensinamento que somente com o tempo, com a doutrina espírita, 18 séculos depois, um pleno entendimento. Ele falou: digo-vos, ou seja, para aqueles sacerdotes, escribas, anciãos, falou: digo-vos que os publicanos e as meretrizes chegarão primeiro no reino do céu do que vocês. E acaba o registro aí. É para pensar. Pois vamos pensar juntos. O primeiro filho representa a humanidade em geral. As pessoas voltadas para o imediatismo, para as coisas materiais, para as coisas do mundo, desconectados da vida espiritual. Teve coragem, se é que podemos chamar isso de coragem, de afrontar o Pai. Só que os prazeres do mundo, as coisas materiais, os interesses materiais, eles cansam, não preenchem. O que era oco, continua oco. Isso cansa, levando a pessoa ou as pessoas a reflexões sobre o que faz aqui, conceito aí no caso de família, trabalho a ser feito, vida em síntese. E cansado disso, vem o arrependimento das ações perpetradas, do mau uso que fez dos seus recursos. E vai fazer o que tinha que ser feito na vinha. Doente, procurando já a saúde, alguma coisa que pudesse melhorar as suas estruturas morais e espirituais. O outro, a própria hipocrisia. Porque foi falso perante o Pai. Deve ter esboçado um sorrisinho para o Pai. Pode deixar, estou indo. Mas não foi. E o trabalho tinha que ser feito. Alguém fez por ele. Ou houve prejuízo na lavoura. Jesus não precisava explicar isto. Fica evidente que se um serviço tinha que ser feito e a pessoa não faz, ou alguém vai ter que fazer trabalhar dobrado, ou vai haver algum prejuízo.
a hipocrisia perante o Pai. É bom lembrar também que Jesus, durante o seu messianato, ele conviveu com todo tipo de pessoa. Com pobres, com ricos, saudáveis, doentes, políticos, pessoas com cargos importantes, outros não. Pessoas tidas de má vida, prostitutas, enfim. Tudo. Com todos, o carinho, o respeito e não perdendo a oportunidade de levar algum tipo de ensinamento. Afinal, Jesus não ia se desdizer. No início do seu messianato, ele proferiu o Sermão do Monte. E ele começa o Sermão do Monte falando das bem-aventuranças a todos. Contou a parábola da dracma perdida, da ovelha perdida, do filho pródigo, onde fica evidenciado que ninguém se perde, todos serão salvos. Então ele tratava a todos com profundo respeito. Mas foi implacável com um tipo de pessoas ali daquela época que continua existindo até os dias de hoje, os hipócritas, as pessoas que aparentam uma coisa que não são. Ante a hipocrisia, não. Esses têm que se deixar para que outros recursos das leis divinas os alcancem. E não hesitou em qualificá-los de raça de víboras e de túmulos bem pintadinhos por fora e por dentro abrigando toda sorte de impurezas de podridão. Aquele segundo filho agiu com hipocrisia perante o pai. Não foi um desconhecimento das coisas, e sim a postura de máscara, tentando aparentar uma coisa de que não correspondia às o que lhe ia no íntimo. O que lhe ia no íntimo era a falsidade. Esses são doentes, e se candidatando a uma série de doenças no corpo material. O primeiro, querendo se livrar de doenças, correspondendo àquilo que o pai pediu. O outro, o contrário. Ambos seres inferiorizados, como nós. A diferença está nesse acordamento para as coisas. E passados 18 anos desses ensinamentos, a parábola dos dois filhos permanece viva em nós e com esse bafejar, esta aragem de doutrina espírita, dirimindo as nossas dúvidas sobre quem somos, o que estamos fazendo aqui, a nossa destinação, é momento de refletirmos melhor sobre essa questão de doença que ocupa o planeta ainda, a transformação, a saúde do planeta para um planeta de regeneração melhor e a nossa condição de habitantes desse planeta. Porque, convenhamos, a moradia tem que estar ajustada ao morador. Se a moradia melhora, o morador tem que melhorar também. Isto é um axioma, não precisa de explicação. É uma coisa lógica. A doutrina espírita nos enseja isso. Mas voltando ao nosso Hillel, repetindo, encarnou saudável e partiu saudável. Estima-se que Hillel tenha desencarnado ali no ano 12 da era cristã, estimativa. Ou seja, Jesus era uma criança. Um outro exemplo belíssimo desse espírito saudável, componente da corte de Jesus
na governadoria do planeta. Só que o relato agora não é de Joana de Ângeles, pelas mãos de Edivaldo Pereira Franco. O relato é de Júlio César de Melo e Souza. Alguém conhece? Sabe quem é? Não. Também. Ele ficou conhecido com um heterônimo, bastante conhecido no Brasil. Ficou conhecido como Malbatã, o homem que calculava. Muito conhecido das gerações, um pouco mais, né? Há um livro dele, eu lembro, eu era criança, mas se comentava muito. O homem que calculava, né? Malbatã, o brasileiríssimo Malbatã, ele desencarnou em 1974. Ele foi um dos maiores promovedores, instigadores, animadores do estudo da matemática no Brasil. Nesse nível de escolas primárias e escolas médias, né? Nível médio. Malbatã, com vários livros. Malbatã faz um relato numa obra, infelizmente não existe em lugar nenhum. Talvez ainda tenha em alguma universidade, em bibliotecas, né? É possível, mas nem a editora existe mais, que era a Casa Editora Avec, não existe mais há muito tempo. Uma obra intitulada A Arte de Ser o Perfeito Mau Professor. Neste livro, Malbatã faz uma referência a Hillel, muito interessante e comovente. Ele diz que Hillel estava numa sinagoga, estava presente. E num certo momento ali na reunião, o cantor da sinagoga inquiriu Hillel, o mestre, o senhor é uma unanimidade em Israel. O respeito que o senhor devota às pessoas, a todas as pessoas. A sua palavra sempre dócil para quando lhe inquirem alguma coisa, alguma explicação sobre a lei, alguma contenda. O senhor sempre é um ponto de equilíbrio entre tudo. E o público ali na sinagoga em silêncio. Afinal, Hillel estava ali e estava sendo inquirido. Diga-nos, Rabi Hillel, por que o senhor se curva para as pessoas? Inclusive para os seus alunos. Ele tinha uma escola de iniciação ao judaísmo para crianças, meninos. O que o leva a uma postura assim de se curvar para as pessoas, até para crianças? Sendo o Senhor um nome respeitadíssimo em toda Israel. Quando toda Israel é que deveria se curvar para o Senhor. O que o leva a proceder assim? Diante o silêncio ali reinante, ele responde: curvo-me para as pessoas, para as crianças, porque eu sei do meu valor. Eu sei o que eu poderei valer, mas quem está à minha frente eu não sei, e nem deverei saber. Se fizéssemos aqui um parênteses e fôssemos lembrar das premissas do Espiritismo, do espírito revestido do corpo carnal aqui, com o esquecimento lá do passado, livre-arbítrio, lei de ação e reação, conhecimentos auferidos que se incorporam ao nosso patrimônio moral e espiritual, nós iríamos ter uma ideia da estatura moral e espiritual de Hillel, quando ele disse: eu sei do meu valor, sei o que poderei valer,
Mas quem está à minha frente eu não sei e nem devo saber. E para isto, e por isto, eu me curvo perante todos, inclusive as crianças. Malbatã termina o seu relato emocionante fazendo uma afirmação. Vejam, falando para o seu público, nesse livrinho, A Arte de Ser um Péssimo Mau Professor. Como são os caminhos da vida, quando palavras desta base não perdem o seu significado, mesmo com o passar do tempo. Ali, na sinagoga, há 2000 anos, esta afirmação de Hillel: sei do meu valor e o que poderei valer, mas quem está à minha frente eu não sei e nem deverei saber, por isso me curvo. E ele, tendo dito isto, ele se curvou perante todos ali por 3 vezes. Assim termina o artigo publicado na Revista Internacional do Espiritismo. Que entre os presentes, ali na sinagoga, estava uma criança, de olhos atentos, fixos em Hillel, bebendo aquela informação. Uma criança. Esta criança era filha de um carpinteiro chamado José, de uma mulher chamada Maria. Seu nome, Jesus. Na parábola dos 2 filhos, representando bem as doenças da humanidade e, por extensão, as doenças que abrigamos no corpo físico, resultado das nossas doenças morais. Com o Espiritismo aprendemos nos nossos comportamentos, a começar dentro de nossas casas, a sermos um terceiro filho deste homem. Aquele que o pai não precisa mandar, hoje você vai trabalhar na vinha. Ele toma a iniciativa e vai fazer o serviço. O pai só constata que o serviço foi feito, sem ser preciso ser mandado. É o que nos cabe com esse manancial de informações que nós recebemos na doutrina espírita. Não para sermos amanhã como Hillel, mas para sermos melhores um pouco, para um dia, através de muitas encarnações, chegarmos à condição de espíritos dessa envergadura moral, intelectual e espiritual. Depende de cada um. A caminhada é pessoal. As informações aí estão, claras, nítidas para todos nós, em procedimentos de mudanças, a começar de dentro de casa. Primeiro, mudar em si mesmo. O inovar-se. Estender essas condutas inovadoras no ambiente do lar. O melhor palco que existe. Porque lá estão aqueles que foram colocados, ou nos juntamos, aqueles que devemos estar juntos, para que se verifique os ajustes necessários ao progresso. E assim, num crescendo sempre. Um dia chegarmos à condição de um Hillel e de tantos outros, que poderíamos aqui também citar como exemplos de mudanças de comportamento. Espiritismo é isto, é mudança de comportamento. A começar de dentro de nossas casas. Todos nós buscamos felicidade. Todos, sem exceção. Aliás, todo ser vivente, tudo que vive. Os animais,
as plantas, buscando o melhor, sempre. Só que o hominal é dotado de razão e, por conseguinte, de livre-arbítrio, o poder de decisão. Vamos usar esse recurso da melhor maneira que pudermos, a começar de dentro de casa, para nos pouparmos das respostas da vida. Por exemplo, com doenças. Vamos fugir delas, agindo com saúde moral, o tempo todo, a começar dentro de casa. Este é o caminho. Todos nós almejamos felicidade, todos, sem exceção. Aqueles hipócritas que inquiriram Jesus, eles estavam à maneira deles, equivocados, mas queriam felicidade também, ou aquilo que eles rotulavam de felicidade. Então, saltando da terceira pessoa para a segunda pessoa, na estruturação verbal, podemos repetir Casimiro Cunha, dizendo-nos, lecionando-nos: se queres felicidade, apoio, harmonia, luz, atende às indicações de nosso Senhor Jesus. Começa o dia pensando no que o dever determina e roga em prece o roteiro da providência divina. Ergue-te cedo e se falas, fala a palavra do bem, ajuda quem te ouça, não penses mal de ninguém. Se existe algum desarranjo no teu distrito de ação, conserta sem reclamar, não te lamentes em vão. Trabalhe o quanto puderes, que o trabalho é vida em suma, o tempo igual para todos, não para de forma alguma. Se alguém te ofende, perdoa, quem de nós não pode errar? Mas só há de colher o perdão quem aprendeu a perdoar. Trilhando a estrada sombria de prova, rixa, pesar, acende a luz da concórdia e ajuda sem perguntar. Problemas, dores, dificuldades, aprendamos dia a dia que a bondade tudo entende, quem serve não se transvia. Onde a tristeza se instala e a vida se ilude alcança, se caridade, consolo, serenidade, esperança, e chegando cada noite por sobre os caminhos teus, dormirás tranquilamente na bênção do amor de Deus. Muito obrigado.